E aí, gente, vocês têm certeza que vocês sabem servir uma cerveja perfeitamente? Vou ensinar para vocês. Então, tá aqui minha cerveja, uma franciscana, alcoholfrei, sem álcool, porque eu estou dando de mamar. Então, vamos lá. Você tem que ter um copo certo para uma Weizenbier, né? Que é esse copo aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deitar a cerveja até ali no fundo, a garrafa, no caso, e vir trazendo a cerveja, ó, de uma forma bem devagar, para não fazer espuma. A espuma a gente vai fazer só no final. Então, vamos vindo. Então, vocês vão virando o copo conforme vão enchendo. Ó, ixi, eu acho que não vai dar, não. Já encheu até demais, mas tá vendo que tem até uma marcaçãozinha aqui, ó, de 0,5? Acreditem, aqui a gente vai beber meio litro de cerveja. Bom, importante, no final a gente tem que dar essa rodadinha para aproveitar a levedura que decantou aqui no fundo e coloca no copo para ela dar essa bela espalhada pela cerveja. E acreditem, se quiser, ó, tá quase perfeito, ó, vou mostrar ali para vocês. E assim a gente serve uma cerveja de forma perfeita. Prost. Só que agora é importante vocês também saberem brindar da forma perfeita. Hallo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Lenk, vocês aqui estão no canal Deutsch und Deutschland e hoje vocês vão saber tudo sobre cerveja, mas não sobre tipos de cerveja, sobre isso tem muito vídeo ainda, muito vídeo bom no YouTube. Aqui vocês vão saber tudo sobre os hábitos, as tradições de cerveja, a começar pelo brinde, presta atenção. Então vamos lá? Temos aqui meu convidado especial. Gesundheit! Gente, só nisso aqui já tem 3 coisas erradas. Vocês perceberam qual foram? Mais uma vez. Gesundheit. E aí, adivinharam? Ó, primeira coisa, a gente tem aqui uma Weizen, cerveja de trigo. Quando a gente vai brindar com cerveja de trigo, a gente não bate em cima, a gente vai bater aonde? Embaixo. A gente nunca pode falar Gesundheit, gente. Gesundheit é só para espirro. A gente fala para cerveja Prost. E a gente não faz como os brasileiros que olham para a cerveja, para a bebida fixamente. A gente tem que olhar para o olho do outro. O alemão até dá aquela abertinha, né? Então, se tem uma roda, a gente vai brindando, olhando no olho. Então, fiquem preparados, porque esse vídeo aqui vai estar lotado de informações valiosíssimas como essa. Vamos continuar. Prost. Prost. Dá um golinho. Eu também vou falar das cervejas vindas de mosteiros, da lei da pureza, de como pedir para servir e muito mais. Acompanhe aqui comigo. Fora isso aqui, né? Olha só que legal. Vocês estão reconhecendo o que é isso aqui? Com esse monte de cadeado? Ah, sim, são aquelas canecas com tampa de metal, mas para que elas vão servir? Isso é uma informação cultural muito legal que a gente vai ver também no fim do vídeo. Então vamos lá. Eu vou falar aqui, eu não vou falar sobre todas as cervejas da Alemanha, sobre isso tem vários vídeos muito bons aí no YouTube. Eu vou falar mais de outras coisas, de outras tradições e histórias. Mas é importante a gente falar que as cervejas mais consumidas são quais? A Weizenbier, a cerveja de trigo, a Hellesbier, que é uma cerveja clara, e a Pils ou Pilsener, que é a cerveja Pilsen, normal. A gente precisa ver que aqui, ó, a Weizenbier, cada um com o seu copo, né, direitinho, ela é a cerveja de trigo, porque Weizen significa trigo. Mas o alemão, quando ele vai pedir, ele dá uma modificada nessa palavra, falando Weissbier. Só que tem um problema. Weiss é branco e branco é claro. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu trabalhava num Biergarten, numa cervejaria, enquanto eu ainda era estudante aqui em Augsburg, toda vez que alguém me pedia uma Weizenbier, isso no começo, porque o cardápio também era todo em bávaro e tal, falava, bom, Weissbier, Weiss, é branco, e eu trazia o quê? Eu trazia uma Helles. E aí eu comecei a ficar desconfiada que tinha alguma coisa errada, porque toda vez que a pessoa recebia a cerveja, ela olhava e falava,
Ah, tudo bem, eu bebo. Ah, es ist okay, ich trinke das schon. Eu falava, mas por que as pessoas estão respondendo assim? E aí eu fui descobrir que o Weissbier continua sendo cerveja de trigo. Apesar de Weiss ser branco, eles querem dizer Weizen. Então, ali, ó, Hell é a cerveja clara. E muitas vezes as cervejas, né, no caso aqui da Helles, ela vai vir nesse litrão que se chama como ein Maß, é o nome para esse tipo de copo. Por quê? Porque além de ser um tipo de copo, ele era uma medida de quanto? De 1 litro de cerveja. Talvez para passar de um barril para o outro, né? A gente tem aí o verbo messen, e o passado de messen é Maß. E é por isso então que é essa medida de 1 litro aí. Encontra na Oktoberfest, encontra em várias cervejarias, mais aqui para o sul da Alemanha. Mas vamos lá. Como que a gente vai brindar então uma cerveja? A gente vai falar Prost, nada de falar Gesundheit. Apesar de Gesundheit significar saúde, a gente só fala isso, como eu falei anteriormente, para uma situação de espirro. E aí tem aquela famosa, né, musiquinha da Oktoberfest, que é ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Então, um Prosit, um Prost ao nosso bem-estar. Gemütlichkeit é estar confortável, estar bem. E aí alguém faz uma contagem, né, para o pessoal todo beber na mesma hora. Então a gente vai falar once, zwei, drei, Gsufa. Em Bayerisch, once é zwei é zwei, drei é drei e o Gsufa, o verbo saufen, enche a cara. Mas vamos beber, pessoal. Então ele vai chamar once, zwei, drei, Gsufa. Querem ouvir a musiquinha original? A gente pode encontrar também, vocês vão ver isso no cardápio, né? Bier vom Fass, a cerveja do barril, que geralmente é muito mais fresca. Não confundir Fass Bier. Fass Bier é um barril de cerveja e Bier vom Fass é cerveja do barril. Antes a gente tinha esses barris de madeira, hoje eles já são, né, de aço inoxidável, já são aí bem modernos e tal. Muito bom, geralmente vem sem todo um processo industrial, né? A cerveja aí de barril. Como é que eu vou falar? Eu não quero copo, eu bebo da garrafa. A gente fala ich trinke aus der Flasche, como tem aqui a fotinho. E como é que a gente vai pedir um gole? Bom, o verbo engolir é um verbo que é até bem onomatopeico, porque a gente tem que engolir para falar ele próprio, que se chama schlucken. Olha só a garganta, schlucken. Então, me dá um gole. Gole vai ser Schluck. Gibst du mir bitte einen Schluck? Me dá um gole? Então, Schluck aí é gole, der Schluck. Agora, já que a gente está falando de Schluck, uma palavra muito legal em alemão, que é o que é o gole para cima? Por que para cima? Porque auf é para cima. Então, a gente tem aqui um Schluck auf. Um gole para cima nada mais é do que um soluço. Soluçamos para cima é um, né? Engolimos para cima é um soluço. Schlucken, engolir. Schluck auf é o nosso soluço. Engraçado, né? Enfim, e não esquecendo também que vocês vão pagar no supermercado 8 centavos a mais do que o preço anunciado. Por quê? Porque é o preço do Pfand, do vasilhame. E quando vocês trouxerem a garrafa de volta, vocês vão ganhar esses 8 centavos de volta. Bom, para vinho. Para vinho se fala Prost? Geralmente não. Geralmente o vinho, né, é uma coisa um pouco mais rebuscada, demora mais para fazer, mais cara. A gente fala zum Wohl, ao nosso bem-estar. Wohl é a palavra alemã para o que originou o well em inglês, né, para o nosso bem-estar. Zum Wohl, nunca esquecendo, né? Não necessariamente a gente precisa bater com a taça, se a pessoa estiver longe a gente só pode olhar no olho, como eu já falei, vai e tal, bebeu. Legal. Agora, como é que é brindar? Bater é stoßen. Agora, a gente bate daí só encostandinho. E aí, qual é a preposição que vai dar esse encosto? Sim, falou certo quem falou, que é o an. Então, anstoßen é brindar, porque a gente vai bater, né, vai dar aquela encostadinha de uma taça com a outra.
E aí, quando a gente celebra, né, a você, ao seu novo trabalho, a nós, a nossa saúde, a gente vai falar o quê? Auf dich, que é o que está escrito, ó, que bonitinho ali dentro. Oh, auf dich. Sim. E agora vocês já perceberam que tem dich, não tem dia, não tem du. Por quê? Ah, professora, porque isso aí então é acusativo. Sim, o dich é do acusativo. Então, para brindar, a gente vai usar exatamente isso, ó. A você, auf dich, a nós, auf uns, ao seu novo trabalho, auf deine neue Arbeit, a nossa saúde, auf unsere Gesundheit, né? Super importante, principalmente nos dias atuais. Saúde, saúde, saúde. E agora pedir para servir. Olha, eu sei que a bebida vai entrar no meu copo porque eu tenho essa ein aqui, ó, que vai lá para dentro. Mas professora, schenken não é presentear? Então, a servir é uma forma, né, de dar aquela coisa pro outro. Que bacana, que lindo. Então, como é que... E é um verbo separável, ó, einschenken. Então eu falo, por exemplo, vamos separar, ó, a gente vai ter que catapultar aquele ein lá pro final. Schenkst du mir bitte Sekt ein? Você me serve então de champanhe. Na verdade, o Sekt é o Prosecco alemão, né? O Cava é o Prosecco espanhol, o Prosecco é da Itália, o Champagne é da região de Champagne e o Sekt é esse espumante, vamos dizer assim, né? Alemão. Schenkst du mir bitte Sekt ein? Ja, schenken Sie mir bitte Sekt ein, se a gente quiser falar aí de forma formal. Muito legal. Eu duvido que vocês tenham todas essas explicações em outros vídeos, gente. Isso aqui é cultura geral, é muito legal, tem que saber, né? São coisas que ajudam muito aí no dia a dia. Claro, eu também explico esse tipo de coisa nos meus cursos. Quem quiser dar uma olhadinha na descrição, entra lá nos meus cursos que aqui a gente aprende alemão de verdade. Se você está curtindo também essas informações, deixa aí o seu like, deixa seu comentário. Se você conhece outras coisas sobre cerveja, dá uma olhada que eu também posto muita coisa lá no Insta. Então é isso. Agora, a parte mais legal está aqui. Bier ist das flüssige Brot. Cerveja é o pão líquido. Por que, que a gente precisa agora deixar a cerveja, né? Falar que é um pão líquido? Bom, a gente está vendo aqui um franciscana, vocês conhecem a cerveja franciscana, e franciscana também é uma ordem, né, religiosa. Então a gente tem aqui o padreco, lá, tá felizão bebendo a cervejinha dele. Por quê? Porque os padres tinham que fazer um período de jejum longo. Ok, no jejum a gente não pode comer, mas a gente pode beber. Isso, então a cerveja é o pão líquido. Claro, uma Weizenbier é tão rica que ela é quase como um pão mesmo, né? E ela já é de trigo. A gente tem uma outra frase que é, né? Flüssiges bricht das Fasten nicht. Ou seja, tudo que for líquido. É legal que a gente vê a palavra líquido aqui, ó, flüssig. E vocês também vão lembrar de Fluss, que é rio. Mas na verdade um rio é tudo que flui, né? Um afluente. Então, o que flui é muito mais bonito do que rio, se a gente for parar para pensar que tá tudo aí interligado, né? Fluss é tudo que fließt, é tudo que corre, que flui. Mas vamos voltar aqui. O que é líquido não quebra o jejum. Olha que legal a palavra fasten, que é jejum. Vocês agora vão ver, né? Vou colocar até aqui, ó. Fasten é jejuar. E o que é o... Quem sabe inglês vai ver que breakfast. A gente tem ali também o fast, que é o jejum. Quando a gente quebra o nosso jejum, a gente toma café da manhã. É por isso que breakfast é café da manhã. Mas na verdade ele é uma quebra de um jejum aí, da dormida, né? Da janta, sei lá. Olha só que como eles são parecidos, né? Porque o inglês tem origem aí também nas línguas germânicas. Então, muito legal. Quebramos o jejum com o café da manhã, mas não quebramos se a gente toma cervejinha. E além dessa cerveja, essa grande, né? Exportada por todo mundo, a franciscana. A gente tem várias outras cervejas de Kloster, de mosteiro. A gente tem as Klosterbrauereien, as cervejarias de mosteiros na Alemanha. Aqui a gente tem o estado, né, de Bayern, aqui a gente tem Baden-Württemberg, a gente tem aqui Rheinland-Pfalz, né, e tem também no norte, mas é mais concentrado aqui no sul, porque o sul é mais católico, né, tem essas ordens mais poderosas, né, até politicamente. Vamos lá. Kloster, alguns mosteiros muito legais, até falaria se vocês estiverem visitando a Alemanha, visitar. O Kloster Andechs é maravilhoso. Kloster Usberg, aqui o Ettal é muito famoso também, mas é de beneditinos, né? Benediktinerabtei, temos aqui Reutberg, Mallersdorf, Weltenburg, Kloster Kreuzberg e vários outros. Ó, eu tô aqui em Augsburg e para eu ir até o Kloster Andechs é super pertinho. Dali já dá para ver os Alpes, é maravilhoso. E lá
E não só lá dá para comprar, a gente pode pedir também tcharará, tcharará, a cerveja do Kloster Andex, que foi feita, vocês podem ver aqui, ó, seit 1455. Então, 1455. Enquanto as caravelas estavam aí descobrindo as Américas, eles já estavam começando a fazer cerveja. Muito bom, e é por isso que eles hoje têm uma cerveja muito boa, estão aí muitos séculos, né? Melhorando aí todo esse processo de fazer cerveja. Do Brauen, que a gente vai ver também, esse verbo legal. Por que que é tão boa? Porque a cerveja é fresca, a cerveja não fica velha, é aqui da região, né? E vocês não vão encontrar esse tipo de cerveja, por exemplo, em nenhum supermercado no Brasil. Não só os padres, mas também as freiras. Temos aqui a Schwester Doris, que é uma Braumeisterin, é uma mestre, uma Meisterin cervejeira. Muito bem, Schwester Doris. Muito importante a Reinheitsgebot. Uma Gebot é uma lei. Lei do quê? De Reinheit. Rein é puro. Pureza, Reinheit. Essa lei de pureza exige que, por exemplo, olha lá, ela é tão importante que tem até um selo ali, você vê as duas pessoas mexendo a cerveja ali, tem um selo comemorando os quê? Os 500 anos da Reinheitsgebot, que só permite que 3 ingredientes sejam usados para fazer cerveja. Gerste, que é cevada, Hopfen, que é o lúpulo, e Wasser, obviamente, né? Für Bier. Você vai ver que nas cervejas vai estar lá, ó, 500 Jahre Reinheitsgebot. Estamos comemorando então 500 anos da lei da pureza. É interessante essa lei da pureza, por quê? Porque só pode isso. Então, vamos dizer assim, a escola da cerveja alemã não vai permitir, tirando uma qualidade muito boa, brincar muito com a cerveja como a escola das cervejas belgas, americanas, né, inglesas, que colocam ali especiarias, né, você faz o Pale Ale, a IPA, várias outras, e já dando um gosto bem diferente. Você não encontra isso na Alemanha, é uma outra pegada, uma outra escola de cerveja. Aqui a gente tem um Bierdeckel, essa, né, aquela, a gente chama bolacha de cerveja aí que põe embaixinho, que é muito legal, que cada, né, tem uma. E o verbo aí, brauen, então é o verbo de fazer cerveja. Então, uma cervejaria, a gente pode falar Bräu ou Bierbrauerei, e o líquido aqui, né, aquilo que se toma é o das Brau, das Bräu. Por exemplo, Augustina Bräu vai ser a cervejaria da Augustina. Por que Augustina eu estou falando aqui da Augustina? Augustina é uma cervejaria grande, mas que é de produção e consumo alemão, e ela não faz parte do grupo Budweiser, que tem bastante cervejarias aqui na Alemanha que são parte desse grupo. Se bobear as maiores, né, Franziskaner, dessas maiores, muitas, né, são grandes cervejarias que compram a produção dos cervejeiros menores e invasam tudo junto, então você perde muita qualidade. Com a Augustina isso não acontece. E ela produz, ó, gegründet, ela foi fundada 1328, desde 1328, ali bem na Idade Média, né? Muito bacana. Olha lá, ali você vê, né, ali é o Hopfen, né, o lúpulo, olha que bonitinho esse Bierdeckel. E agora vamos passar para uma parte muito bacana, tradicional, que eu falei que eu ia falar sobre isso lá no começo, que olha lá, então você vê esse monte de cadeado ali, esse monte de caneca de cerveja aqui, talvez não dê para ver, mas se vocês forem na Hofbräu, que é o Hofbräuhaus, essa cervejaria bem típica aí em Munique, que tem música de Kapelle, né, que são aquelas pessoas tocando dando aquele clima de Oktoberfest, você vai ter lá o quê? Uma Stammtisch. O que é uma Stammtisch? É uma mesa reservada porque as pessoas vão lá sempre num dia fixo. Sei lá, toda primeira sexta do mês, toda última sexta do mês, toda segunda, quinta do mês. E é tão legal ter um dia marcado porque você não vai marcar nada naquele dia. Porque você fala, não, aquele é meu dia de ir na Stammtisch, que você vai ver os seus amigos, vai conversar, vai fofocar, vai tomar uma cervejinha. Geralmente a primeira cerveja é por conta da casa, ou eles recebem um primeiro schnapps ali, uma pinguinha por conta da casa, porque enfim, eles vão lá todas as vezes. E aqui são os Stammgäste, ou seja, os clientes, né, ou os clientes que estão sempre ali, cativos. Então a gente vê, opa, ali, cuidado com a barriguinha, né? Temos várias barriguinhas aí. E eles têm o quê? Essa caneca, esse Krug, fica lá. Então eles fecham com o cadeado deles, eles não precisam trazer porque está sempre lá e é o deles.
Então você tem o porquê que você tem essa Decker, essa tampinha em metal. E aliás, esse Krug, né, também é aí de cerâmica, tal, para deixar a cerveja sempre fresquinha. Então é muito legal. Então você indo no Hofbräuhaus aqui, tá fazendo propaganda meio que, mas tem Stammtisch em todas praticamente os locais. Você sempre vai encontrar então esses tiozinhos por ali, bem típicos. É legal, às vezes dá para conversar com eles, tirar foto. Fica aí a minha indicação super cultural para vocês. Espero que logo, logo vocês estejam podendo viajar para a Alemanha, vindo trabalhar, estudar, visitar, o que for, e possam aí aproveitar toda essa riqueza de informações que eu fiz para vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comente também, e aí, qual é a cerveja que você mais gosta, o que mais vocês sabem sobre cerveja. É isso então, um beijo, Pestana!